Bom dia, pessoal. Hello, hello. Vou até de inglês hoje rasgar meu verbo aqui, porque afinal de contas estamos no dia seguinte ao pacote antitarifaço dos Estados Unidos. E logo mais, já aviso, temos uma entrevista com um convidado muito especial, que é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, B de bola. O estado dele é um dos mais atingidos proporcionalmente porque exporta muito, quase mais de um quarto das exportações são direcionadas ou eram direcionadas para os Estados Unidos, ainda não sabemos, vamos perguntar já já. Demorou um pouco, mas o governo apresentou um pacote de socorro aos setores atingidos pelo tarifaço, coerente, robusto e capaz de atender as demandas mais urgentes de crédito e devolução de parte dos impostos pagos ao longo da cadeia produtiva. Não resolve o problema principal, que é o de acesso ao mercado americano ou a novos mercados. Isso só a diplomacia pode endereçar. E, por enquanto, Donald Trump fechou essa porta. Mas, pelo menos, dá fôlego. É o remédio para aquela emergência de baixar a febre, embora não cure a doença. No Ministério da Fazenda e no Ministério do Desenvolvimento e Indústria, a sensação é de alívio. Sentimento de dever cumprido, me relatou um secretário da Fazenda. Segundo ele, o pacote tem racionalidade e vai dar bons resultados. Agora é cuidar dos atos infralegais para tudo estar operacional o mais rápido possível. Aquela regulação, que ainda falta. Hoje, integrantes da Fazenda e do BNDES começam a debater a taxa de juros da linha de crédito, o prazo e a carência, que devem ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional até meados da semana que vem. Já o interlocutor de Geraldo Alckmin fez a mesma avaliação. Acho que ficou bom, disse ele, sem excessos e capaz de produzir bons resultados. O pacote basicamente é constituído por uma linha de crédito de 30 bilhões de reais com juros subsidiados, que são aquelas taxas, linhas de crédito abaixo das praticadas no mercado, por meio do Fundo Garantidor de Exportação. Essas linhas serão operacionalizadas por meio do BNDES e do Banco do Brasil e poderão ser usadas para capital de giro ou então para investimento para quem puder destinar sua exportação para outros mercados. Outros fundos menores receberão um aporte de 4 bilhões e meio de reais para dar acesso a crédito e seguro, principalmente a pequenas e médias empresas, corrigir até distorções mais estruturais que há nesse mercado de exportação. Por exemplo, o seguro é muito pouco utilizado pelas empresas, principalmente pequenas e médias, e elas terão um acesso facilitado a esse mecanismo. Haverá ainda outros instrumentos de devolução de impostos por meio do Reintegra e prorrogação do Drawback, que é a isenção de imposto de importação ou suspensão desse imposto, que o exportador tem direito para comprar matéria-prima, um insumo no exterior, ele compra um insumo importado para usar, para confeccionar seu produto final e exportá-lo. Tudo isso condicionado à manutenção do emprego. No geral, os setores receberam bem o pacote. Empresas maiores e que têm a opção de vender para outros mercados, redirecionar a mercadoria, usarão esse fôlego financeiro para fazer essa transição. Já outras que fazem produtos sob medida para o mercado americano, como alguns players no setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, podem ter mais dificuldades e, eventualmente, terão que demitir funcionários. Entre os pontos fracos, empresários afetados citam a falta de clareza quanto à elegibilidade, o critério de acesso e a duração das medidas. No mercado, houve muito falatório sobre o waiver, que é esse pedido de licença, uma quebra de contrato, para contabilizar o gasto de 9,5 bilhões de reais fora da meta fiscal. Principalmente porque Fernando Haddad havia dito no dia anterior que ficaria tudo dentro da meta. Do valor total desses 9,5 bi, fica dividido assim, 4,5 bi serão por meio de aporte, serão feitos aportes para esses fundos de crédito, para exportação, para seguros, para investimento, ou seja, contabilizado como gasto, despesa, e 5 bilhões de reais até o final do ano que vem para o Reintegra, que é renúncia de receita. No fim, o governo deixará de arrecadar, ele deixará de receber esse valor em impostos devidos. Do ponto de vista fiscal, estritamente fiscal, João Leme, que é analista de finanças públicas da Tendências Consultoria, me disse que o pacote não traz muitas mudanças para o contexto geral do ano e que o valor de 9,5 bilhões não é tão preocupante assim para termos de cumprimento da meta fiscal. Ela será cumprida, a meta é de déficit zero para este ano. Mas ele nota que poderia ter sido cortado de outro lugar, já que recentemente o governo, que havia congelado 20 bilhões de reais em gasto, a gente falou muito sobre isso aqui, devolveu esse dinheiro aos ministérios, ou seja, eles podem gastar esses 20 bi. Já Renan Martins, que é economista da Foreign Intelligence, pondera que esse pode ser só um primeiro pacote e depois talvez ele aumente de tamanho. Ele diz que à primeira vista, nas contas dele, parece pequeno para o valor de exportações que sofrerão com essa tarifa de 50%, que nas contas dele são cerca de 90
bilhões de reais afetados, 90 bi. Mas no Ministério da Indústria, a impressão é que o tamanho do pacote é adequado e que os fundos garantidores terão grande impacto para o comércio exterior. Vem comigo, pessoal, que eu vou explicar melhor aqui na arte, no gráfico, que a gente preparou melhor. Até vamos usar o da Folha de São Paulo, que está excelente, para mostrar os principais pontos desse pacote. Então, como eu já havia dito, primeiro, linha de crédito de 30 bilhões de reais, que esse fundo garantidor, esse dinheiro já estava ali no fundo do BNDES, ele vai ser usado para dar crédito, não só para exportação, mas capital de giro, investimento, novas máquinas, que eventualmente os exportadores terão que comprar, porque eles têm que redirecionar esses produtos, eles têm que tentar vender para outros mercados. Aí tem os fundos garantidores menores, esses aqui que vão ter o aporte de 4,5 bilhões de reais, que ficarão fora da meta fiscal. E as pequenas e médias poderão recorrer a esses fundos para acessar crédito, para acessar seguro, para suas exportações terão garantias, poderão dar garantias mais flexíveis, né? Modernização do sistema de exportação, né? São instrumentos que protegem o exportador contra riscos como inadimplência, cancelamento de contratos. Aí tem o Reintegra, que é muito importante. Micro, pequenas empresas poderão contar com até 6% da devolução dos impostos que elas pagam para exportar o produto. Isso será completamente feita essa transição a partir da entrada em vigor da reforma tributária a partir de 2027. Na prática, o governo está antecipando isso. Grandes empresas podem contar com até 3% na devolução de impostos, o drawback, que eu já expliquei o que é, nessa isenção que as empresas têm para comprar insumos e produzir os produtos que vão exportar, compras governamentais, isso aqui é importante, então governo, União, estados, municípios podem comprar produtos perecíveis, manga, açaí, pescados, uva, para quê? Para merenda escolar, para hospitais públicos, para presídio, penitenciárias, etc. E aí a contrapartida é a manutenção de emprego e você vai ter para isso uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, que vai monitorar, vai fiscalizar essas empresas. Vamos ver como isso vai funcionar, é um dos pontos aí de questionamento do pacote. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo para quem nos acompanha pela televisão, assim estaremos todos reunidos para acompanhar o começo da entrevista com o governador Renato Casagrande do Espírito Santo, que começa em seguida, rapidinho. E quem está conosco pelo YouTube, convido a assistir aqui também rapidamente as principais declarações nesse evento no Palácio do Planalto, que anunciou o pacote de socorro de Lula e depois do Fernando Haddad. Então, nós temos um debate que não é econômico, gente, é um debate político. É um debate político com teor ideológico. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. Nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. É isso, de volta aqui, vamos dar uma olhada nas vendas no varejo. Eu separei essa arte para vocês também, esse número saiu ontem, ficou um pouco ofuscado, escondido, por causa do anúncio do pacote de medidas emergenciais, mas ele veio com um número decepcionante, a parte das estimativas do mercado. As vendas caíram 0,1% em junho, então assim, no acumulado aqui do segundo trimestre a gente tem perdas, olha, acumulado do primeiro semestre temos uma alta de 1,8%, né, porque os primeiros 3 meses foram de alta e acumulado dos últimos 12 meses, alta de 2,7%, mais chama atenção esse segundo trimestre no varejo. Já, salvo engano, na semana que vem sai o resultado, o anúncio do PIB para o segundo trimestre e talvez algumas casas tenham que rever a projeção de crescimento com base já em indicadores que dão sinais de enfraquecimento da economia. Isso deságua onde? No Banco Central, que pode, já muitos investidores começam a precificar isso, antecipar o primeiro corte de juros, que poderia se dar em dezembro e não mais em janeiro. Agora, vamos passar em revista as bolsas, as negociações, como estão acontecendo nesse início de quinta-feira. As bolsas da Ásia já fecharam, você teve uma realização de lucro,
forte em Tóquio, 1,35% de queda depois de seguidos dias de alta. Hong Kong e China também caíram, mas caíram menos. Na Europa, acabou de ser divulgado agora, o PIB da zona do euro cresceu 0,1% dentro das estimativas dos analistas. Na comparação anual, o PIB subiu 1,34%. Paris e Frankfurt e Madrid todas estão em alta, só Londres numa queda muito moderada de 0,09%, nada preocupante. Estamos de volta, pessoal da TV. Eu só levo um susto aqui com o Gustavo falando. Voltamos. Então, voltamos. Pessoal da TV reunido com a gente está passando pelas bolsas. Vamos dar uma olhadinha, então, como fecharam as bolsas americanas ontem de Nova York e depois do Brasil? Olha só, tudo no azul, continua aquele SPRI rally, batendo recordes históricos, SP500, Nasdaq também, Nasdaq subiu 0,14, SP 0,32. Está todo mundo animado com o quê? Com a perspectiva totalmente precificada do primeiro corte de juros pelo Fed, Banco Central Americano, a partir de setembro, a próxima reunião. E hoje há muita expectativa pelo indicador que é o PPI. Lembra que teve a inflação ao consumidor, que veio em linha com o esperado, até levemente abaixo das estimativas. Agora tem a inflação para o produtor. Se vier outro número bom, o pessoal anima mais uma vez. E no Brasil, vamos dar uma olhadinha. Dólar subiu, aí a realização de lucro. Lembra que anteontem tinha caído para 5,38, ontem subiu um pouquinho, teve esse ruído aí do pacote e a realização misturado com essa correção foi para 5,40, nada também preocupante. Bovespa caiu um pouquinho, 0,89% para 136 mil pontos.